Aprendi com Maquiavel, o vício da inveja, a sombra que te destrói no silêncio, a lei proibida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem incapazes de conquistar algo sem anunciar para o mundo inteiro? Por que elas precisam postar cada conquista, cada avanço, cada movimento de sucesso, como se estivessem pedindo aplausos? Você acha que isso é apenas ingenuidade, que é apenas entusiasmo natural? Não! É algo muito mais profundo e muito mais destrutivo. É um vício psicológico. Um vício em ser alvo. E hoje eu vou te mostrar como Maquiavel identificou esse padrão há 500 anos atrás. E como sua própria mente está usando esse vício para te destruir no silêncio, enquanto você acha que está apenas celebrando suas vitórias. Deixa eu te contar uma história simples que ilustra perfeitamente esse vício. Havia um rei que governava um reino próspero. Ele tinha terras férteis, exércitos fortes, cofres cheios de ouro. Mas o rei não conseguia simplesmente governar em paz. Ele precisava que todos soubessem o quanto ele era rico. Então ele construiu palácios extravagantes, visíveis de todos os reinos vizinhos. Ele fazia festas luxuosas e convidava embaixadores de outras nações para que vissem sua riqueza. Ele mandava presentes caros para outros reis, não por generosidade, mas para demonstrar que tinha tanto ouro que podia desperdiçar. E ele fazia tudo isso achando que estava construindo reputação, que estava mostrando força, que estava garantindo respeito. Mas o que ele estava realmente fazendo? Ele estava pintando um alvo gigante nas suas costas. Porque cada rei vizinho que via aquela riqueza ostensiva não pensava que rei admirável. Eles pensavam, por que ele tem tudo isso e eu não? Eles pensavam, se eu atacar esse reino, todo aquele ouro pode ser meu. Eles pensavam, ele está me provocando, me mostrando que é superior, e eu não vou aceitar isso. E, eventualmente, 3 reinos se uniram e atacaram o rei ostensivo. Não porque ele era uma ameaça militar, mas porque ele havia provocado algo muito mais perigoso que medo. Ele havia provocado inveja. E a inveja não espera você estar fraco para atacar. A inveja ataca justamente quando você está no topo, justamente quando você está celebrando, justamente quando você baixou a guarda, porque acreditou na sua própria propaganda. E aqui está o que Maquiavel entendeu há séculos que a maioria das pessoas ainda não entende hoje. A inveja é o inimigo mais silencioso e mais letal que você vai enfrentar. Em O Príncipe, Maquiavel dedica atenção especial a isso. Ele diz que você pode se defender de inimigos declarados, pode fazer alianças contra ameaças óbvias, pode construir muros contra exércitos invasores, mas contra a inveja, contra o ressentimento silencioso que você plantou no coração de pessoas ao seu redor ao ostentar suas conquistas, não há defesa completa, porque o ataque vem de onde você não espera, quando você não espera, e geralmente através de métodos que você nem reconhece como ataque, até ser tarde demais. E Maquiavel te dá conselho claro: evite provocar inveja a todo custo. Seja discreto no sucesso. Não ostente conquistas desnecessariamente. Não faça outros se sentirem inferiores através da sua superioridade exibida. Porque cada vez que você faz isso, você está criando inimigo que vai trabalhar contra você no silêncio, que vai sabotar. Você, quando tiver oportunidade, que vai celebrar sua queda com intensidade proporcional ao quanto você os fez se sentirem pequenos. Mas aqui está o problema. Você já sabe disso. Você já ouviu 1000 vezes que não deve ostentar, que deve ser humilde, que deve manter conquistas discretas. Mas você não consegue parar. Você continua postando cada vitória. Você continua deixando escapar em conversas o quanto você está indo bem. Você continua fazendo questão que as pessoas saibam sobre seu novo cargo, seu novo carro, seu novo relacionamento, sua nova conquista. Por quê? Por que você sabe intelectualmente que isso atrai inveja, mas emocionalmente você não consegue parar de fazer? Porque você está viciado. Viciado em ser alvo. E esse vício não é acidente. É mecanismo psicológico profundo que sua sombra desenvolveu para resolver problema emocional que você nem reconhece conscientemente. Deixa eu te explicar exatamente como isso funciona. Sua sombra, a parte oculta da sua psique que contém todos os medos, inseguranças e necessidades não resolvidas. Ela tem terror profundo de ser irrelevante, de ser comum, de ser esquecível, de não importar. E esse terror provavelmente vem da sua infância, de momentos onde você foi ignorado, onde suas conquistas não foram reconhecidas, onde você se sentiu invisível enquanto desesperadamente queria ser visto. E para resolver esse terror, sua sombra desenvolveu estratégia.
Se eu não posso garantir admiração, pelo menos vou garantir reação. Se eu não posso ser amado por todos, pelo menos vou ser notado por todos. E qual a forma mais garantida de ser notado? Provocar inveja. Porque quando você ostenta conquistas, quando você exibe sucesso, quando você faz questão que todos saibam que você está acima, você força a reação emocional intensa nas pessoas. Elas podem não te admirar, elas podem até te odiar, mas elas, definitivamente, não te ignoram. E para sua sombra, que está aterrorizada de ser irrelevante, ser odiado é preferível a ser esquecido. Então você desenvolveu o vício em ser alvo, vício em provocar a inveja dos outros, porque isso te dá a confirmação perversa de que você importa, de que você é relevante o suficiente para ser invejado, de que você chegou em algum lugar significativo porque agora tem pessoas que te ressentem. E cada vez que você provoca essa inveja, cada vez que você vê o desconforto no olhar de alguém quando você conta seu sucesso, cada vez que você percebe que criou ressentimento, você sente satisfação oculta. Não conscientemente, você não está pensando ótimo. Agora eles me odeiam, mas inconscientemente, sua sombra está registrando: eu importo, eu sou relevante, eu sou significativo o suficiente para provocar reação emocional forte. E esse é o ganho oculto do vício, a recompensa emocional escondida que mantém o padrão funcionando. Você não está ostentando apenas por ingenuidade ou falta de tato social. Você está ostentando porque isso alimenta a necessidade profunda da sua sombra de se sentir especial, de se sentir superior, de se sentir relevante através da reação negativa dos outros. E quanto mais você faz isso, mais você precisa fazer, porque como qualquer vício, você desenvolve tolerância. A dose que funcionava antes não funciona mais. Você precisa ostentar mais, precisa provocar mais, precisa criar mais inveja, para sentir mesmo a satisfação de relevância. E aqui está a ironia devastadora. Quanto mais você tenta provar que é especial através de provocar inveja, mais você está revelando exatamente o oposto. Você está revelando que você é tão inseguro sobre seu valor real que você precisa de validação externa constante, mesmo que essa validação venha na forma de ressentimento e ódio. Pessoas verdadeiramente poderosas, pessoas que realmente chegaram em algum lugar significativo, elas não precisam anunciar, elas não precisam ostentar, porque elas estão tão seguras internamente que não dependem de reações externas para confirmar seu valor. Mas você está tão viciado na reação, tão dependente de provocar inveja para se sentir relevante, que você continua pintando alvos nas suas costas e chamando isso de sucesso. Então, por que exatamente sua sombra desenvolveu esse vício específico? Por que ela escolheu provocar inveja como forma de resolver terror de irrelevância? Porque inveja é emoção que só existe em contexto de desigualdade percebida. Você só pode invejar alguém que você percebe como tendo algo que você não tem. E isso significa que quando você provoca inveja, você está forçando outras pessoas a reconhecerem, mesmo que apenas internamente, que você tem algo que elas não têm, que você está acima delas em alguma hierarquia que importa. E para sua sombra, que está desesperada por confirmação de superioridade para aliviar terror de ser comum, isso é droga pura. É validação instantânea de que você não é apenas mais um na multidão. Você é especial o suficiente para ser invejado. Você é relevante o suficiente para provocar ressentimento. Você importa o suficiente para que pessoas gastem energia emocional te odiando. E essa lógica perversa se torna viciante. Por que funciona? Não funciona para construir poder real ou segurança duradoura, mas funciona para dar alívio temporário do terror de irrelevância. E Maquiavel entendeu perfeitamente esse mecanismo mesmo sem vocabulário psicológico moderno. Ele observou que príncipes que ostentavam suas conquistas não estavam fazendo isso por necessidade estratégica. Eles estavam fazendo isso por necessidade emocional. Necessidade de serem vistos como superiores, como especiais, como acima dos outros. E ele viu como essa necessidade era explorada por inimigos inteligentes. Porque quando você está viciado em provocar inveja, você se torna completamente previsível. Seus inimigos sabem exatamente como te manipular. Eles apenas precisam te dar palco para você ostentar. E você vai voluntariamente revelar todas as suas vulnerabilidades, enquanto acha que está demonstrando força. E aqui está o mecanismo específico, que mantém o vício funcionando. Cada vez que você ostenta uma conquista
e percebe reação negativa de alguém, aquele olhar de desconforto, aquele comentário passivo-agressivo, aquele silêncio pesado, sua sombra interpreta isso como sucesso. Ela registra: consegui, provoquei, reação, sou relevante, e isso libera pequena dose de satisfação emocional, de alívio do terror de ser insignificante. E seu cérebro, que está programado para repetir comportamentos que geram recompensa, registra o padrão. 0. Ostentar irá provocar inveja. Inveja confirma relevância. Relevância alivia terror. Então, da próxima vez que você tiver conquista, você vai sentir impulso compulsivo de ostentá-la. Não porque isso serve a algum propósito estratégico, mas porque você está viciado na recompensa emocional. E aqui está o que torna esse vício particularmente destrutivo. Ele te faz confundir reação negativa com poder real. Você interpreta o fato de que pessoas te invejam como evidência de que você está no topo. Mas inveja não significa que você está no topo. Significa apenas que você está se exibindo de forma irritante. Pessoas no topo verdadeiro, pessoas com poder real duradouro, elas geralmente não provocam inveja intensa porque elas não estão constantemente lembrando outros da sua superioridade. Elas simplesmente existem em nível superior, sem necessidade de anunciar isso a cada momento. Mas você confundiu provocar inveja com ter poder. E essa confusão é deliberadamente mantida pela sua sombra, porque serve os propósitos dela. Se você acreditasse que poder real vem de segurança interna e ação efetiva silenciosa, você precisaria fazer trabalho interno profundo e difícil. Você precisaria enfrentar suas inseguranças, curar suas feridas de irrelevância, construir valor genuíno. Mas se você pode ter sensação de poder simplesmente ostentando conquistas e provocando inveja, por que fazer trabalho difícil? Sua sombra escolheu o caminho fácil e está te destruindo com ele. E Maquiavel deixa isso cristalino quando ele fala sobre príncipes que caíram, não porque eram fracos militarmente, mas porque provocaram tanto ressentimento que todos se uniram contra eles. Ele conta histórias de líderes que tinham recursos, que tinham exércitos, que tinham todas as vantagens materiais, mas eles não conseguiram manter poder porque fizeram inimigos desnecessários, através de ostentação, através de humilhação de outros, através de necessidade compulsiva de se exibir e, eventualmente, esses inimigos encontraram o momento certo e destruíram o líder ostensivo não com força superior, mas com conspiração, traição, sabotagem silenciosa, que o líder nunca viu vindo, porque estava ocupado demais se admirando. E aqui está a conexão profunda que você precisa entender. Sua sombra não se importa com sua sobrevivência de longo prazo. Ela se importa apenas com o alívio imediato do desconforto emocional. Então ela vai continuar te empurrando a ostentar, a provocar inveja, a criar inimigos silenciosos, porque isso dá alívio imediato do terror de irrelevância. O fato de que isso está te preparando para a destruição futura, irrelevante para a sombra, ela opera em gratificação imediata, não em planejamento estratégico. E quanto mais você cede ao vício, mais você reforça o ciclo. Você ostenta, provoca inveja, sente alívio temporário, e então precisa ostentar mais para sentir mesmo alívio. E cada ciclo cria mais inimigos silenciosos, mais pessoas que estão esperando oportunidade de te derrubar, mais ressentimento acumulado que eventualmente vai explodir de formas que você não vai prever. E quando isso acontece, quando você finalmente enfrenta consequências de ter provocado inveja sistematicamente, sua sombra vai usar isso como confirmação adicional. Viu? Você é tão especial que todos se uniram para te destruir. Você é tão relevante que provocou conspiração. E mesmo na sua destruição, o vício encontra a forma de se alimentar. E aqui está a verdade mais dura sobre ganho oculto. Ele é real. Não estou dizendo que é imaginário ou que você está inventando a satisfação. A satisfação de provocar inveja é genuína. O alívio do terror de relevância é real. O problema é que o ganho é de curtíssimo prazo e o custo é de longo prazo e devastador. É como qualquer vício. A droga funciona. Ela realmente alivia o desconforto. Mas o custo de continuar usando é destruição completa da sua vida. O vício em provocar inveja funciona exatamente assim. Funciona para dar alívio emocional imediato, mas te destrói silenciosamente através de acumulação de inimigos e sabotagem, de longo prazo que você não vê até ser tarde demais. Agora, eu preciso te mostrar exatamente quanto esse vício está custando você. Porque até agora eu te expliquei o mecanismo, te mostrei por que você faz isso. Mas entender o custo real, ver em detalhe brutal
o que você está perdendo cada vez que cede ao vício de ostentar. Isso é o que pode finalmente te motivar a mudar. Porque o custo não é apenas abstrato ou futuro. O custo está acontecendo agora, em cada momento que você passa gerenciando as consequências de ter provocado inveja. O primeiro custo massivo é perda de foco, e deixa eu ser específico sobre o que isso significa. Quando você ostenta a conquista e provoca inveja, você não pode simplesmente ostentar e seguir em frente. Você criou situação que agora requer gestão contínua, porque as pessoas que você fez invejar não vão apenas aceitar passivamente que você é superior. Elas vão começar a te questionar, a te desafiar, a procurar suas fraquezas, a espalhar rumores, a trabalhar sutilmente contra você. E agora você precisa gastar energia defendendo sua posição, provando seu valor repetidamente, gerenciando sua imagem contra ataques que você mesmo provocou. E pense em quanto da sua energia mental está sendo drenada por isso. Quantas horas você passa pensando no que as pessoas estão pensando de você? Quanto tempo você gasta formulando respostas para críticas, planejando próxima ostentação para reafirmar sua superioridade, preocupado com quem pode estar falando mal de você? Essa energia que deveria estar sendo investida em realmente construir mais, em realmente crescer, em realmente desenvolver capacidades e recursos que te dariam poder real. Mas você está gastando essa energia em gestão de imagem, em defesa de território que você não precisaria defender se não tivesse ostentado desnecessariamente. E aqui está a ironia. Quanto mais você ostenta, mais você precisa ostentar. Porque agora você criou expectativa. As pessoas estão te observando especificamente porque você se colocou no palco. Então qualquer sinal de fraqueza, qualquer momento onde você não está ostentando nova conquista, isso é interpretado como fracasso. Você se prendeu em necessidade de performance constante. Você precisa continuar provando que você merece a inveja que você provocou. E isso é exaustão mental completa que te impede de fazer o trabalho real que geraria resultados reais. O segundo custo é a criação sistemática de inimigos que você não precisa ter. E aqui está o que Maquiavel enfatizou repetidamente. Inimigos são inevitáveis quando você tem poder, mas inimigos desnecessários, inimigos que você criou apenas por ostentar, esses são um luxo destrutivo que você não pode pagar, porque agora você está lutando em múltiplas frentes. Você está enfrentando a oposição legítima de competidores, o que é esperado. Mas você também está enfrentando sabotagem de pessoas que deveriam ser neutras ou até aliadas, mas que você transformou em inimigos através de provocação desnecessária. E esses inimigos não atacam frontalmente onde você pode se defender. Eles atacam nos bastidores. Eles espalham dúvidas sobre sua competência. Eles questionam suas motivações. Eles apontam suas falhas. Eles celebram quando você tropeça. Eles criam alianças contra você. E tudo isso acontece no silêncio, em conversas que você não participa, em julgamentos que você não pode contestar. E a origem disso, você ostentou, você provocou inveja, você transformou pessoas neutras em inimigos ativos simplesmente porque não conseguiu resistir ao impulso de se exibir. O terceiro custo é autodestruição através de desvio de energia. Isso é mais sutil, mas talvez mais devastador, porque quando você está viciado em provocar inveja, você começa a tomar decisões não baseadas em o que realmente te beneficia estrategicamente, mas baseadas em o que vai provocar mais inveja. Você escolhe o carro mais ostensivo ao invés do mais prático. Você aceita o cargo com um título mais impressionante ao invés do que oferece mais crescimento real. Você entra em relacionamento que parece bem para outros, ao invés do que realmente te faz feliz. Você está vivendo para a plateia, não para si mesmo. Isso significa que você está construindo vida inteira em fundação falsa. Você está acumulando símbolos de sucesso, ao invés de sucesso real. Você está criando aparência de poder ao invés de poder real. E, eventualmente, quando crise real vem, quando você precisa de recursos reais, e não apenas de símbolos, você descobriu que você não tem nada. Porque você gastou tudo na performance, na ostentação, na manutenção da imagem. Você não investiu em substância real porque você estava ocupado demais provocando inveja. O quarto custo é aprisionamento em padrão que você não consegue quebrar, mesmo quando vê que está te destruindo. Porque vício não é apenas sobre fazer algo prejudicial, é sobre não conseguir parar,
mesmo quando você reconhece o dano. E você já está nesse ponto, não está? Você já reconheceu que ostentar cria problemas. Você já viu pessoas se afastarem, já sentiu o ressentimento, já percebeu que criou inimigos desnecessários, mas você não consegue parar. Porque toda vez que você tem nova conquista, o impulso de ostentar é mais forte que seu conhecimento racional de que você não deveria. E esse aprisionamento é custo em si, custo de viver sem liberdade real, de ser controlado por compulsão que você não escolheu conscientemente, de ser marionete da sua própria sombra que está usando você para alimentar necessidades emocionais não resolvidas. Você perdeu agência. Você não está mais escolhendo estrategicamente quando revelar conquistas. Você está compulsivamente ostentando e racionalizando depois. O quinto custo é isolamento progressivo, porque pessoas eventualmente se cansam de alguém que está constantemente se exibindo. Elas começam a evitar você. Não porque você não tem valor, mas porque interagir com você se tornou exercício de gerenciar seu ego, de ouvir suas ostentações, de lidar com seu desconforto quando elas compartilham suas próprias conquistas, porque você imediatamente sente necessidade de superar. E você fica sozinho, cercado de pessoas que te invejam, mas sem ninguém que genuinamente se importa com você. Porque você não deixou espaço para conexão real. Você transformou cada interação em performance. E o custo final, o mais devastador, é que você está construindo reputação oposta da que você imagina. Você acha que está sendo visto como poderoso, como bem-sucedido, como admirável, mas o que as pessoas realmente veem? Elas veem insegurança, elas veem necessidade de validação, elas veem alguém que não está confiante o suficiente no próprio valor para deixar conquistas falarem por si mesmas. E essa reputação de insegurança disfarçada de sucesso é mais difícil de consertar que qualquer outro dano de imagem, porque é baseada em padrão comportamental consistente, não em mal-entendido único. E soma tudo isso: energia drenada, indefesa desnecessária, inimigos criados sem razão, decisões baseadas em aparência ao invés de substância, aprisionamento em padrão compulsivo, isolamento progressivo, reputação de insegurança. Esse é preço que você está pagando cada vez que cede ao vício de ostentar. E o mais trágico, você está pagando esse preço para obter ganho emocional temporário, que não resolve problema real. O terror de irrelevância continua lá. Não importa quantas vezes você provoque inveja, você apenas desenvolveu anestésico que te impede de sentir o terror, mas não cura ele. E enquanto você está anestesiado, você está sendo destruído lentamente pelas consequências do vício. Então, como você escapa? Como você finalmente quebra esse vício que está te destruindo silenciosamente, enquanto te dá ilusão de relevância? Porque reconhecer o problema não é suficiente. Você provavelmente já reconheceu esse padrão em você, já prometeu a si mesmo que vai parar de ostentar, já decidiu que vai ser mais discreto, e então surgiu próxima conquista e você não conseguiu resistir. Você ostentou de novo, porque reconhecimento intelectual não cura vício psicológico. Você precisa de abordagem mais profunda. O antídoto real começa com coragem de ser discreto no sucesso. E isso não é modéstia falsa. Não é fingir que você não conquistou nada. É ter conquista genuína e conscientemente escolher não anunciá-la para o mundo. É ter vitória real e deixá-la falar por si mesma através de resultados ao invés de propaganda. É entender que pessoas que realmente precisam saber do seu sucesso vão descobrir naturalmente através de trabalho que você produz, não através de ostentação que você performa. E aqui está: por que isso é tão difícil? Ser discreto no sucesso vai contra tudo o que sua sombra quer. Sua sombra quer anunciar, quer exibir, quer provocar inveja, porque isso alivia terror de irrelevância. Então, quando você escolhe discrição, você está deliberadamente negando à sombra o alívio que ela está desesperada para obter. E isso vai ser profundamente desconfortável. Você vai sentir impulso massivo de falar sobre sua conquista. Vai sentir ansiedade de que, se você não anunciar, as pessoas não vão saber. Você vai permanecer irrelevante. E você precisa sentar com esse desconforto sem ceder a ele. E aqui está onde a integração da sombra entra como solução real. Integração não significa eliminar a sombra. Significa trazer ela para a consciência e trabalhar com ela ao invés de ser controlado por ela. Especificamente, você precisa reconhecer a parte de você que está aterrorizada de ser irrelevante. Reconhecer
de onde veio esse terror. Talvez da infância, onde você foi ignorado, talvez de momentos onde você não foi reconhecido por esforços genuínos, talvez de comparações constantes onde você sempre ficou em segundo lugar. Esse terror é real. A parte de você que sente isso é real. E ela merece compaixão, não julgamento. Mas você também precisa reconhecer que a estratégia que essa parte desenvolveu, provocar inveja para se sentir relevante, não está funcionando. Não está te dando segurança real, está apenas te dando alívio temporário, enquanto cria problemas de longo prazo que vão eventualmente destruir você. Então você precisa desenvolver nova estratégia onde seu valor não depende de reações externas, onde você está tão sólido internamente sobre quem você é e o que você construiu que você simplesmente não precisa de confirmação através de provocar inveja. E isso requer trabalho interno profundo. Requer que você construa senso de valor que vem de dentro, não de fora. Que você desenvolva a capacidade de reconhecer suas próprias conquistas sem precisar que outros as reconheçam. Que você aprenda a se sentir relevante baseado no que você sabe sobre si mesmo, não no que outros pensam de você. E esse trabalho é difícil. É muito mais difícil que simplesmente ostentar conquista e sentir rush temporário de relevância quando alguém inveja você. Mas é o único caminho que leva a poder real e duradouro. E aqui está a verdade, que Maquiavel entendeu perfeitamente. Pessoas verdadeiramente poderosas não provocam inveja desnecessariamente. Não porque são modestas, mas porque são estratégicas. Elas entendem que inveja é passivo, não ativo. Inveja cria inimigos que trabalham contra você no silêncio. Então por que criar esses inimigos sem razão? Por que desperdiçar energia gerenciando o ressentimento que você mesmo provocou? Pessoas poderosas conservam energia. Elas criam inimigos apenas quando inevitável, não por necessidade emocional de se sentir especiais. Então o domínio começa quando você pode ter conquista significativa e não sentir impulso compulsivo de anunciá-la. Quando você pode sentar com o sucesso internamente, reconhecê-lo em si mesmo e deixar ele existir sem performance externa. E nas primeiras vezes que você faz isso, vai ser agonizante. Sua sombra vai estar gritando que você precisa contar, que você precisa mostrar, que se você não ostentar, você vai permanecer irrelevante. E você vai precisar tolerar esse grito sem ceder. E algo surpreendente vai acontecer. Você vai descobrir que o mundo não termina quando você não ostenta. As pessoas continuam te respeitando. Na verdade, elas te respeitam mais porque você não está constantemente pedindo validação através de ostentação. Você continua relevante, não através de provocar inveja, mas através de resultados reais, que falam por si mesmos. E lentamente, muito lentamente, sua sombra vai começar a aprender que relevância não vem de provocar inveja. Vem de ser genuinamente valioso e deixar esse valor ser óbvio através de ação, não através de propaganda. E aqui está a transformação final. Quando você para de precisar provocar inveja para se sentir relevante, você acessa poder completamente diferente. Poder de ser subestimado, porque quando você não está constantemente ostentando, as pessoas não sabem completa extensão das suas capacidades. Elas te veem como competente, mas não entendem quão competente. E isso te dá vantagem estratégica massiva. Você pode se mover sem criar resistência prévia. Você pode agir sem que todos estejam preparados para te bloquear. Você pode construir sem que inimigos sabotem cada passo, porque eles não estão prestando atenção com a intensidade que prestariam se você estivesse ostentando constantemente. E esse é verdadeiro poder maquiavélico. Não poder de parecer forte, poder de ser forte silenciosamente, enquanto outros subestimam você. Não poder de provocar inveja, poder de evitar inveja desnecessária enquanto constrói recursos reais que ninguém pode questionar quando, finalmente, são revelados não por ostentação, mas por resultados inegáveis. Então aqui está meu desafio final para você. Identifique uma conquista recente que você tem impulso de ostentar, algo que você quer anunciar, quer que outros saibam, quer usar para provocar inveja, e não ostente. Deliberadamente, segure essa informação. Deixe o desconforto existir. Sinta o impulso, sem ceder a ele. E observe o que acontece. Observe como você sobrevive, sem a ostentação. Como você continua relevante, sem provocar inveja. Como o mundo não termina quando você escolhe discrição. E se você fizer isso, se você realmente praticar uma vez, você começou o processo de quebrar
o vício. E se esse conteúdo te atingiu, se você reconheceu seu próprio padrão aqui, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreva nesse canal porque eu estou destrinchando Maquiavel e psicologia profunda de formas que ninguém mais está fazendo. Segundo, deixe seu like, porque isso mostra que conteúdo real e transformador merece ser promovido. E terceiro, mais importante, comente agora qual é o ganho oculto que a inveja dos outros te proporciona. E seja brutalmente honesto. É sentir-se superior? É validação de que você importa? É prova de que você chegou em algum lugar? Escreva nos comentários. Porque quando você articula o ganho oculto, você já começou o processo de integrá-lo conscientemente. E eu vou estar lendo cada comentário. Então não apenas consuma isso passivamente, faça o trabalho interno começar agora. Seu comentário é o primeiro passo para quebrar o vício que está te destruindo silenciosamente.